tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, agora a aula 62, Filosofia Grega. Vamos fechar aí a trilogia, e ao meu lado, professor aqui, fantástico, foi meu professor de História na 7ª série, agora seria o 8º ano, em 1997. Professor, se apresente. Meu nome é Cleverton Ramos, é um grande prazer a gente estar aqui e uma felicidade particular a gente compartilhar esta aula junto com um ex-aluno de tantos anos atrás. Veja você que está aí assistindo essa nossa aula, como é importante o teu estudo, esse teu relacionamento na escola. Um dia você pode estar aí com um dos teus professores, trabalhando junto, dividindo uma aula maravilhosa como essa do Aula Paraná aqui conosco, né, professor Roberto? Tamo junto. E que coincidência estarmos juntos aqui nessa aula, hein, professor? É isso aí, essa é a aula 62, então, de História. Nessa aula 62, não se esqueça, faça lá o teu classroom, as atividades. Se você não tem o recurso tecnológico, leve lá na sua escola um material impresso, converse com a sua comunidade para você não deixar de fazer as atividades nesse momento que estamos aí num isolamento. Não é isso, professor Roberto? Isso aí, tem aquele recadinho. Lembra que antes nós tínhamos aquele link da presença, não há mais. Agora é a atividade obrigatória do Classroom, né, professor Cleverton? Que computa a presença para vocês. Por isso é muito importante fazer atividade. E o professor Cleverton comentou, quem assiste às aulas pela TV, quem utiliza o material impresso, fica um convite aqui para embarcar com a gente nessa aí do Aula Paraná, conhecer esse universo aí. Partimos então? Ok, vamos lá para os objetivos da aula de hoje. O que nós vamos fazer hoje? Está aqui no próximo slide. Nós vamos identificar mitologia grega, coisa que vocês já estudaram um pouquinho, né? Vamos apontar o período socrático, que é uma forma de filosofia logo no início da história grega. E nós vamos também estudar o período helenístico. O período helenístico é o seguinte, é uma novidade na nossa aula de hoje, que inclui a filosofia epicurista e a filosofia estoica. Esses dois tipos de filosofia são característicos do final da história da Grécia que nós analisamos aqui. Mas tem uma questão aqui em particular. Me parece que filosofia vocês viram alguma coisa, mas mitologia... Professor Roberto, mitologia essa galerinha já estudou, sim ou não? Verdade, professor Cleverton. Antes de nós fazermos a retomada, mandar um abração para a aluna Beatriz Dário Costa. Diz que a minha mãe adora assistir as aulas junto comigo, professor. Valeu, Beatriz. E também a aluna de Araucária, do Colégio Zimanski. Olá, eu me chamo Kiara. Abração, Kiara. Oi, poxa vida, já morei em Araucária. Um abração para toda a galera da região sul, Contenda também, Lapa, tem um maior carinho por essa região, terra da batata, que o pessoal tem maior orgulho da agricultura dessa região aí. Nossa Senhora das Graças, a escola lá de Irati, um abraço para vocês. Não se esqueçam, continuem interagindo conosco. Professor Roberto. Opa, então vamos lá. Viram comigo nas aulas passadas, fizemos uma retomada rapidinho sobre a ideia, a aula 60, como que a primeira forma que o homem encontrou para explicar a origem do universo, a origem do homem, foi através da mitologia, professor. E é bacana que, inclusive, gostaria até de aproveitar aqui e deixar um convite, que o professor Cleverton vai estar junto com a gente para as próximas 3 aulas sobre religiosidade na Grécia Antiga. O professor vai poder destrinchar aí essa história da mitologia, é isso? Isso, perfeito. Vamos então agora, partindo dessa retomada, vocês viram também que a partir da mitologia, essa primeira maneira de se explicar a origem do universo, a origem do mundo, a origem do homem, nós entendemos também que chegou um momento que a religiosidade, ou melhor, a mitologia não explicava todas as situações, e o homem, a partir de algum momento, tentou explicar através da razão, através de outra maneira. Essa outra maneira, nós utilizamos o termo filosofia, que nós vamos daqui a pouquinho falar. Professor Roberto, então, se eu entendi aqui, os gregos tinham 2 maneiras diferentes de explicar as coisas, a origem do mundo, é isso aí? Exatamente. Poxa vida, muito bom esse ponto que o professor Cleverton tocou aí. A mitologia é a primeira maneira, né, através dos deuses, né, através das lendas, fantasias envolvendo histórias, algumas histórias até verdades envolvendo lendas junto, né? E depois, daqui nessa aula, que vocês vão ver junto com a gente, que é um compilado dos melhores momentos aí da aula 61 e 62, e daí entra conteúdo inédito aí, junto conosco, a filosofia helenística. A filosofia entra exatamente nesse contraponto depois, para explicar a origem, né, do universo, do homem,
através de uma outra maneira, né? Além da mitologia. Vamos para o nosso primeiro quiz então, professor? Vamos lá. Olha, aproveitar aqui rapidinho novamente, sou de Pitanga do Paraná, Gustavo Volski, abração aí, Gustavão, valeu, hein? Bacana estar junto com a gente. O José Brasil, que adora, ele diz que ama a história lá de Sarandi. Um abraço, José Brasil, e para a Isabelle também, do Colégio Estadual Unidade Polo. A Mariana Antonioli disse que adoro suas aulas, prof. Sou do Colégio Mondrone, não disse a cidade, mas um abração aí, Mariana. Valeu por estar junto com a gente. Vamos então para o nosso primeiro quiz. Por meio de história, os gregos explicavam a origem do cosmos e dos seres humanos, bem como os fenômenos da natureza, esse é um ponto importante também, fenômenos da natureza que não conseguiam compreender. Pô, tá ali um pescador, deu um baita de um maremoto, mas o que é isso? Eles não conseguiam, sabe, não tinham tecnologia nem ciência para explicar esses fenômenos da natureza. Sim. Aí entra quem? Entra Poseidon, né? Entra os deuses, falam assim, hoje Poseidon tá que tá o veneno, porque sim, o mar tá agitado. Então, aí que nós colocamos os deuses para explicar. Bem como os fenômenos da natureza e os acontecimentos da vida cotidiana. Chamamos essas histórias de, letra A, polis, letra B, filosofia, ou letra C, mitos. Vão ter uns minutinhos para responder aí. Aqui no sistema do chat, vocês também vão responder junto com a gente. Quem não está, liga aí, participa com a gente, que eu vou colocar inclusive a interação. Vocês vão estar junto com a gente nessa. E aí, professor, como é que tá? Professor, olha aqui, a professora Esther Fernandes, lá de Ângulo. Um grande abraço, professor, obrigado por estar aí conosco. E olha, já são mais de 1.700 pessoas que estão conosco. Vocês todos do Paraná, muito bem-vindos ao Aula Paraná aqui. Que bacana. Então, novamente, aos alunos que estão nos acompanhando, por meio de história, os gregos explicavam a origem do cosmos. O professor Roberto explicou também a origem dos seres humanos através da mitologia, através dos deuses, bem como os fenômenos da natureza. Como que nós podemos colocar que essa primeira explicação, né, chamamos as histórias do quê? Letra A, polis, filosofia, ou letra C, mitos? Está acabando aqui o segundinho, 3, 2, 1. Enquanto isso, por favor, veja lá que o Iago Coelho, da Escola Polivalente, existe Atena ainda, Iago. Existe a cidade de Atenas e é a capital da Grécia. Oh, verdade. E a resposta para essa atividade aqui, professor Roberto? Olha lá. 29% colocaram, não tem telecinese? Não, tem sim, já mandaram aqui para mim, vai ter telecinese. Colocaram letra C, mitos, ó, tem que dar uma melhoradinha aí, galera, vamos participar mais, mas eu tenho certeza que vocês vão mandar bem nas próximas aí. Vamos então agora para o nosso próximo quiz, a correção do quiz, a letra C, mitos, vamos para o nosso próximo slide, sobre o surgimento da filosofia. Professor Cleverton, então, até fizemos esse bate-bola aqui das duas explicações, podemos entender então que a filosofia teria essa relação em tentar explicar a origem do ser humano, mas deixando os deuses de lado, isso? Perfeitamente. Podemos dizer assim, que num certo momento da história grega, eles procuraram um pouco mais de autonomia. Essa autonomia significa o seguinte, os primeiros filósofos deixaram os deuses de lado para explicar o mundo e os fenômenos da natureza e da vida humana. Não eram ateus. Eles deixaram as explicações religiosas para o aspecto mitológico e se concentraram no que a nossa inteligência poderia conseguir por conta própria. É assim que aparece a história e a palavra filosofia, que foi criada ali por Pitágoras de Samos. Professor Roberto, é uma história muito interessante essa, quer ouvir? Opa, manda aí para nós. É o seguinte, então vamos lá, galerinha. Pitágoras de Samos. Pitágoras era um grande sábio, conhecido por seu conhecimento. Entretanto, um príncipe, o Leonte, chamou ele e disse assim, ó, me traga aquele sábio para mim que eu quero ouvi-lo falar. Pitágoras era muito humilde, ele disse, eu não sou um sábio, eu sou apenas um amigo, um amante, um filos da sabedoria. Aí aparece a palavra filosofia, que é aquele que não tem a sabedoria no bolso, mas é humilde. Ele é um amante da sabedoria. Essa é a história do Pitágoras. O que você achou, professor Roberto? Sr. Cleverton, o Sr. Cleverton tocou exatamente no ponto do nosso slide, do significado de filosofia. O professor Roberto trabalhou com vocês nas aulas 61 e 60. Significado de amor à sabedoria, né? A interpretação. Aproveitar aqui rapidamente, inclusive, mandar um abração para Amanda Schramm, deve ser assim, Martins Correia também, diz que gosta muito de assistir às aulas. Pô, abração do Colégio Estadual Francisco Zardo de Curitiba. Meu nome é Anne. Abração, Anne.
E Lorenzo, um abraço para você também, que mandou para nós aí um grande abraço, sinta-se correspondido. E aqui, veja o seguinte, são 5 itens que, do ponto de vista da história da filosofia, ajudam a entender como é que os gregos fizeram essa grande invenção, essa grande variedade na história do pensamento. Esses 5 itens tem aqui num próximo slide, não tem, professor Roberto? Poxa. Olha aqui, ó, ele fica fácil para o nosso aluno acompanhar. Mas vejam aqui comigo. Você tem alguns elementos que já foram vistos com o professor Roberto. Os gregos eram grandes viajantes, eles gostavam de passear, de fazer comércio, recebiam muitas pessoas, inventaram a escrita, inventaram as leis escritas. Como é que isso ajuda a filosofia? Da seguinte maneira, ao viajar bastante, os gregos ouviam pessoas diferentes. Acontece assim, ó. Aquele que viaja acaba sabendo que não é no mundo inteiro que as coisas acontecem como acontece na terra dele. Há outras maneiras. A pessoa chegava e dizia, mas amigo, lá de onde eu venho, acontece de totalmente diferente, de uma outra maneira. Não é assim que a gente faz. E os gregos foram criando essa ideia de que, como eles entendiam o mundo, não era a única maneira e a verdadeira. Além disso, o uso da moeda e também a criação da polis. Mas, sobre a criação da polis, uma coisa me ocorreu aqui. Professor Roberto, essa galerinha já ouviu falar em polis? Sabe das regiões da cidade grega, não? Poxa, professor Cleverton, nós estamos conectados. Toca aí. Estudamos na Grécia Antiga, professor Cleverton, a cidade de Atenas, a cidade de Esparta. Fizemos algumas 2, 3 aulas em especial sobre essas 2 regiões, destacando, inclusive, a questão da própria construção, professor, da cidade de Atenas. Na parte alta, a Acrópole, onde estaria o Partenon. O centro, a parte do meio, nós podemos chamar assim, uma praça pública chamada de Ágora, inclusive onde filósofos se encontravam para praticar o ócio, como também era um espaço de comércio e alguns órgãos públicos, como o Strategon. Né? Então era um local assim, muito movimentado até para se pensar em filosofia, mas olha que bacana. Dentro desse espaço, nós podemos entender então a importância do espaço da própria polis, né? Desse comércio, esse burburinho de gente conversando, esse espaço também de liberdade, expressão, como que isso pode ter influenciado o surgimento da filosofia? Professor, eu estou imaginando o que a Daiane Russo, lá de Campo Largo, está achando dessa aula, porque ela mandou um grande abraço. Disse que já gostava de história e gosta muito mais ainda. A Maria Eduarda Vieira, também um grande abraço aí. Vocês que estão interagindo conosco no chat, estamos juntos nessa grande aula ao vivo do História Paraná. Vamos então para o nosso quiz. Já entenderam ali com o professor Roberto? Veja assim, ó. Quando os gregos se reuniam lá na Ágora, era para debater, para discutir. O que significa que a filosofia, professor Roberto, não começa como alguma coisa escrita, para ser ensinada por meio de livros, não. Ela começa como algo debatido. É a conversa ali entre pessoas que estavam interessadas na vida social de sua própria cidade. Essa é uma parte bastante interessante já da natureza da filosofia. Por isso nós trazemos isso para os nossos dias também. O pensamento filosófico não morreu e ele continua ligado aos interesses da polis, aos interesses da vida urbana, aos interesses do nosso país. Como diz esse quiz aqui, não é isso, professor? Exatamente. Antes de nós jogarmos aqui, a aluna Larissa Rodrigues diz o seguinte: minha prof de História ama vocês, todo o meu carinho para vocês, da cidade de Cornélio Procópio. Um abração, Cornélio Procópio, a todos vocês. Poxa, não podia deixar de mandar um abração a todos os meus alunos do Colégio Romário Martins, de Piraquara, que acompanham, estudam junto comigo, minhas aulas também, estudam e assistem minhas próprias aulas. Abração a toda a galerinha. Excelente. Com certeza conosco aqui está também o pessoal do Colégio Santa Cândida, em Curitiba, e o Colégio Angelina do Prado, lá em São José dos Pinhais, onde, aliás, estudou o professor Roberto, quando foi meu aluno há muitos anos atrás. Para vocês todos, um grande abraço. E para a mãe e professora, lá de Inácio Martins, do Colégio Parigô de Souza, no Núcleo de Irati. Um grande abraço, minha amiga, um grande abraço, minha companheira. Vamos lá, então. A filosofia, próximo quiz, foi uma criação grega que representava uma nova maneira de explicar o cosmos e as situações humanas. A palavra filosofia, ela significa, letra A, amor à sabedoria, letra B, amor ao poder, ou letra C, amor ao dinheiro? Vocês vão ter uns minutinhos para responder. O professor Roberto está aqui no sistema aqui do chat, o professor Cleverton também junto com a gente aí. Daqui a pouquinho nós voltamos junto com vocês aí para responder. A Emanuele, lá do Colégio Emílio de Menezes. Oi, Emanuele, tudo bem por aí?
Então, o tema filosofia, galera, né, é uma criação grega, então. Né, ela representa uma maneira de explicar o causa das situações. Retomando novamente, qual que foi o significado? O professor Clever trabalhou muito bem isso para a gente. Ele significa o amor à sabedoria, o amor ao poder ou o amor ao dinheiro? Eu lembro aqui, ó, junto com a gente, o professor Clever até comentou do filósofo que falou essa frase que pode dar origem ao termo, inclusive. Olha que bacana. Larissa, você lá de Cornélio Procópio, a Larissa Rodrigues, nós vamos tratar de medicina assim mais algumas vezes e nas aulas anteriores, dê uma verificada lá que o professor Roberto tratou do tema também. Opa, bem lembrado. Colocamos ali, inclusive, o famoso juramento de Hipócrates. Vocês lembram disso, né? Que foi nós podemos chamar o pai da medicina, que inclusive hoje os médicos estudam isso. Vamos ver o resultado então. Colocaram aqui que, olha, agora foi esmagadora. Mandaram super bem. Eu não tinha telecinese, mas mandaram super bem. Professor Cleverton, 84% acertaram a nossa resposta. Letra A, amor à sabedoria. Olha, sem telecinese, muito bem. Muito excelente, esse aí, ficamos muito felizes. Mandaram super bem, muito bom, galera. Vamos então para o nosso próximo slide, professor Clever. E aí? Vamos lá. São os sofistas. Os sofistas, na verdade, é uma questão muito ligada àquilo que nós já vimos. Entenda os sofistas de duas maneiras. Ó. Sofistas eram também pensadores. Essa é uma maneira que você já põe na cabeça. Eles são também pensadores. A segunda coisa é que eles não eram bem vistos, não eram considerados filósofos. Porque, ao contrário daqueles que gastavam todo o tempo procurando a verdade, especulando a verdade, os sofistas se encarregaram de algumas questões mais práticas. O professor Roberto vai responder para nós assim. Professor Roberto, os sofistas, eles eram que tipo de pensador? Muito bacana. Inclusive, dentro do circuito de filósofos, não gostam de dizer que os sofistas eram considerados filósofos, e sim sábios, eloquentes, donos de um domínio de argumentação muito boa, muito inteligentes, mas não eram filósofos. E segundo essa crítica, porque os filósofos estavam preocupados em fazer a arte do convencimento. Eram pessoas com um domínio de discurso impressionante, que conseguiam convencer as pessoas, ensinavam e eram pagos para isso, inclusive. Chegavam nas cidades ensinando a arte da retórica, da eloquência, das palavras, do poder das palavras. Mas é exatamente nesse ponto que nosso próximo slide chama. O Sócrates critica ele, dizendo que, olha, sofistas são muito sábios, parabéns, pô, bacana, mas não estão preocupados com a verdade, com a ética, nem com a moral. Os sofistas estavam preocupados em vender o seu trabalho. Que tipo de trabalho que nós poderíamos comparar, inclusive, hoje? Olha, professor Roberto, comentando sobre isso, a princípio, um abraço para Marjorie, a filha do professor Reginaldo Polese, e para ela a gente responde, porque ela fez uma pergunta muito parecida. Veja o seguinte aqui, esse trabalho do sofista parecia com o que hoje fazem os advogados. Quando alguém não tem habilidade para falar, ou ele não pode falar, porque o surdo, por exemplo, ele não pode dizer em sua própria defesa, diante de um tribunal, as palavras corretas, contratava um sofista. Por isso que os sofistas foram discriminados de maneira bastante negativa. Eles faziam um trabalho para aqueles que não conseguiam fazer por conta própria. Professor Roberto, é mais ou menos isso que aconteceu. Um tipo de advogado, alguém que era contratado porque ele tinha o domínio da oratória. Entendi. Guardando as medidas proporções a nossos tempos atuais. Poxa, muito bacana. Mandar um abração para Luiz Gonçalves. Ele fala assim, me manda um abraço, professor. Eu sou do Colégio Isidoro Luiz Ceravolo. Sou de Apucarana, tenho 11 anos. Um abração aí, Fernando. Valeu. Professor Roberto, tem gente do estado inteiro. Já são mais de 2.000 pessoas conosco aqui. Oi, que legal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso coração aqui, neste Aula Paraná de História. Professor Roberto, como é que é a história desse Sócrates aí? Pois bem, aí entra o nosso próximo tema. Sócrates começou então a pensar numa proposta de filosofia que buscasse a levar as pessoas a estudar a ética, valores, a moral, inclusive a ideia da verdade, mas que não desse as respostas para os alunos, e sim levasse os alunos a encontrar suas respostas. Aí esse método que o Sócrates criou, ele chamou, nós podemos de uma forma mais simples falar que é um método socrático por causa do seu nome, mas nós utilizamos o termo chamado maiêutica, que a palavra em grego significa dar à luz, ou seja, gerar o conhecimento por conta própria. Sim, eu ouvi uma coisa do Sócrates, veja, professor, se está batendo.
A mãe do Sócrates era parteira. Aham. Ela tirava as crianças, né? Trazia as crianças à luz. Ela, portanto, não era alguém que gerava filhos, mas ela trazia as crianças à luz. Professor Roberto, tem a ver com a ideia de maiêutica de trazer à luz? Pô, com certeza. E Sócrates, assim, ele está muito preocupado com a ideia de dar um exemplo de vida. Inclusive, quando o seu amigo foi num famoso oráculo, quem perdeu essa aula, volta lá 61, porque ficou muito divertida. O Querofonte, eu sei que o nome também é engraçado do cara, mas ele chegou no oráculo de Delfos, na sacerdotisa Pítia. Aqui nós, inclusive, temos uma imagem de um dos espaços do Tolos de Delfos, um templo da região de uma cidade chamada Delfos, né? E ele perguntou, a famosa pérola da história, quem era o homem mais inteligente do mundo? E a sacerdotisa lança, é Sócrates. Querofonte sai correndo, falei, meu Deus, não pode, meu amigo Sócrates. Chegou em Atenas, Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar. Manda! Você é o cara mais inteligente do mundo. Não diga! Sério? Sério? Mas como é que é isso? Aí Sócrates ficou nessa situação como o professor Cleverton ficou, mas como? E ele foi atrás dos que eram chamados de sábios. E eram considerados sábios pela sociedade. E começou a questionar. Fazia um método de investigação de perguntas a chegar ao ponto que o sábio não conseguia responder. Entendi. Aí até que o Sócrates encontrou a sua resposta. Por que ele era uma pessoa tão humilde? Inclusive, alguns estudiosos comparam ele com algumas passagens bíblicas de Jesus. Sim. Porque ele era uma pessoa muito humilde, ficava num espaço muito público, junto com os seus, tinha discípulos, não deixou nada escrito, apenas falado, né? E por causa desse modelo de vida, era considerado de uma forma muito humilde. E por que não era mais inteligente aqueles chamados sábios de Atenas? Aí vem a famosa frase, agora eu sei, porque eu apenas sei que nada sei. O duro é os sábios de Atenas, os políticos, que achavam que sabiam tudo. Eu, pelo menos, sei que nada sei, então eu sou na frente deles, pelo menos. Que coisa, professor. Eu achei, assim, maravilhosa essa explicação. Uma pessoa humilde, então, o Sócrates. Mas custou caro. E olhe, vamos ver o que deu isso na vida dele. Mas, por enquanto, veja, ó, já que é uma história tão bonita, parabéns para a Laís de Umuarama, que nos acompanha. Parabéns para o Colégio Marcelino Champagnat, lá de Londrina, onde eu fiz o meu ensino médio, professor Roberto. A turma tá ligada em nós, lá de Londrina também. Que bacana. E bem pertinho de Londrina, professor Roberto, manda um abraço. Por favor, sou de Maringá. Ana Santos Silva, um abração, Ana Santos. Eu tenho um abração para todo Maringá, que eu tenho muitos parentes que moram lá, inclusive. Ok, e o Gustavo também, lá do Colégio da Polícia Militar. Estão todos conosco. E aí? Mas, professor, e a história do Sócrates, que não termina muito bem? Aí custou, foi caro para ele, porque ele incomodou em muitos, né? Que ele conseguiu provar e deixou as pessoas numa situação bem desconfortável, porque eles se diziam sábios. E Sócrates, com esse método de perguntas, mostrou que eles não dominavam todo o conteúdo, todo o conhecimento que eles achavam que tinham. Sim. Aí, Sócrates foi acusado de corromper a juventude, foi condenado a ter a língua cortada e ser expulso da cidade para nunca mais, ou seja, queima de arquivo no cara em 399, mas ele colocou uma coisa na cabeça, eu tenho que ser um exemplo de vida, eu vou ficar, só que para ficar custa caro. Professor Cleverton? O que aconteceu, professor? Na verdade, esta imagem que nós temos aqui tão bonita, é uma pintura lá do século XVIII, né, do Jacques Louis, ela mostra essa cena da morte do Sócrates. Como disse bem o professor Roberto, ele tinha muitas opções e fugir era uma delas, mas era uma pessoa virtuosa, o Sócrates. Não era mentiroso, ele não era covarde, Sim. Ele era justo e sabia que a justiça seria feita mais cedo ou mais tarde. E aqui nós temos a condenação dele de tomar um veneno, professor Roberto, chamado cicuta. Foi tão triste isso, ele aqui rodeado de amigos. O rapaz que entrega para ele a cicuta está triste, né? Desconsolado. Tem um cara desesperado ali. Aquele é outra coisa. O Sócrates devia dinheiro para ele e o Sócrates estava sendo condenado à morte. Entendi. Ele sabia que não ia ver o dinheiro. Tudo, dinheiro. E o Sócrates levanta o dedo dizendo, devo, não nego. Pago, mas não vou pagar. Não pago em outra vida, não. Estou para morrer. Entendi. Professor, veja o seguinte aqui. Tem uma outra coisa sobre o Sócrates. Afora a brincadeira, porque é um momento muito triste da história da filosofia, a condenação de uma pessoa justa. Sim. O Sócrates, nesse momento, demonstra passividade, demonstra tranquilidade, demonstra que ele sabe o que está fazendo. E me lembra de uma das histórias em que uma mulher dele, a Xantippe, bastante terrível essa mulher,
Ela queria ganhar dinheiro, queria ficar riquinha, porque o Sócrates era muito inteligente e ele gastava o tempo fazendo o quê, professor Roberto? Trabalhando com os jovens, ensinando, né, como um professor. Acontece que num desses momentos ele estava chegando em casa, professor Roberto, e a Xantippe manda lá de cima um balde de água suja, depois de ter xingado ele e os vizinhos todos escutado. Ele diz assim, calmamente, não é de se admirar que depois de tanta trovoada venham as águas. Olha! E com essa mesma tranquilidade que ele entrega a alma, né? Olha que bacana. Por isso a gente pode fechar com um quiz esse nosso grande personagem, professor. Diz aí, qual que vai ser o desafio para a nossa galerinha? O oráculo de Delfos, que o professor Roberto explicou, afirma que Sócrates, ou afirmou, era o homem mais inteligente ou mais sábio do mundo. O mundo para eles, a Grécia. Sócrates, sobre esse oráculo, teria dito, letra A, só sei que nada sei. B, eu sei que sou o mais sábio. Ou letra C, só sei que não fui eu. A resposta correta aqui, professor Roberto, está na letra A. Só sei que nada sei. Professor Roberto, quantos que acertaram aí? Galerinha mandou super bem, professor Cleverton, 58%. Parabéns para vocês aí, Paraná. Parabéns vocês que estão conosco aí. Estudantes do YouTube, nota A para vocês, gente maravilhosa. Parabéns para a turma toda do Colégio Militar do Paraná. Especialmente o pessoal da turma do 4º ano lá. Bacana. O Souza mandou um abraço para nós. Abração, Souza. E dando continuidade ao nosso tema, Sócrates se torna uma pessoa tão importante para a filosofia grega que nós dividimos a filosofia no mundo grego em pré-socráticos e pós-socráticos. Platão, que foi discípulo direto de Sócrates, nós consideramos como essa nova geração. Inclusive, você até comentou sobre o julgamento, tudo isso Platão acaba vivendo e fazendo, inclusive, o seu trabalho, a sua escrita sobre isso. É um dos discípulos de Sócrates. Platão acreditava, de todas as suas ideias, duas principais nós vamos trazer para vocês aqui junto com o Sr. Cleverton. A primeira era que ele acreditava em dois mundos. Um mundo sensitivo, um mundo que era feito das ideias, e o mundo mais concreto, o mundo das coisas concretas, aquilo que é físico, aquilo que nós vemos, aquilo que a gente não consegue pegar, ele chamava do mundo das ideias. A outra teoria dele, que eu gostaria que o professor começasse junto comigo aqui, também estudamos lá na aula 61, bem bacana, foi sobre o mito, ou melhor, a alegoria da caverna. Por que mito não, professor? Olha, tem uma questão muito interessante aqui. Vejam assim, o mito é uma coisa de tempos imemoriais, ninguém sabe quem escreveu o mito, né? É um produto social. Já a alegoria dizia respeito a uma maneira de o Platão ensinar a sua filosofia. A alegoria da caverna diz respeito à teoria do conhecimento, como que nós aprendemos. Para o Platão, estamos nas trevas quando a gente só olha para o mundo material. Porque o mundo material passa, são as ideias que ficam. A alegoria da caverna dizia que nós precisamos sair desse mundo de sombras, das trevas, e irmos para a luz, para o conhecimento, e de lá percebermos no mundo das ideias como que as coisas realmente são. O professor Roberto, era por aí que o Platão pensava, que as ideias, elas existem antes. Entendi. Lembra na pré-história, quando o cara inventou o arco e flecha? Sim. Ele primeiro pensou, primeiro veio a ideia, depois ele fez o arco e flecha. Aquele cara morreu, o arco e flecha desapareceu, mas outras pessoas puderam fazer também, porque eles copiaram a ideia. Que bacana. Eles repetiram. Então, a ideia não só existe antes, mas ela sobrevive. Por isso que para o Platão, fora da caverna estão as verdadeiras realidades. Oh, eu tenho uma perguntinha sobre essa história da caverna, mas antes quero mandar um abração para a professora Maria de Curitiba, Maria Constelação, diz que os alunos adoram a nossa aula do 6º ano. Abração, professora Maria, por estar junto com a gente. E será que nenhuma pessoa nessa alegoria, nessa forma de explicar, né, figurativamente do Platão, algum sujeito conseguiu sair e tentar falar para os outros que eles não estavam vendo a realidade, professor? Conseguiu sim. Professor Roberto, um deles que se aprisionavam ali dentro da caverna, olhando só para as sombras, escapou, foi até a parte de fora da caverna e viu o mundo como ele realmente era. E ele não leva para si esse conhecimento. Essa é a ideia da alegoria da caverna, é a ideia da filosofia do Platão. O filósofo, ele aprende para levar para os outros. Galerinha, não adianta estudar para você e ficar sentado ali, eu sei muito, eu tenho respostas, não.
O cara que saiu da caverna retorna para dizer para os outros que estão lá dentro o seguinte: o mundo é muito mais vasto, é muito mais amplo e é muito mais colorido do que aquilo que nós vemos aqui nesse nosso mundinho fechado. Professor Roberto, tem uma ideia interessante aqui. Posso dizer uma coisinha? Sim. Primeiro, parabéns aí para o pessoal das escolas de campo. Opa! Para o pessoal das escolas quilombola. Olha que para legal. todo mundo das nossas escolas indígenas, por esse Paranazão afora. Vocês que estão aqui conosco, muitíssimo obrigado. Estamos Galerinha juntos de aqui no Aula Paraná. Catanduvas, ali aquela região do campo de Catanduvas, de Conteno, um abração também para todos os agricultores. A Fernanda, lá de São José dos Pinhais, lá do Colégio Juscelino Kubitschek, muito obrigado por Aqui. estar conosco. Hoje é aniversário da minha mãe, ela está assistindo. Parabéns para minha mãe, Yasmin. Parabéns para a mãe da Yasmin. O Leonardo lá de Umarama, hein? O Leonardo de Umarama Opa! manda um beijo para a escola dele, a escola Princesa Isabel. Que pessoa querida, hein? Leonardo, para a escola lá de Umarama. Que pessoa querida, ele manda um beijo para a escola dele. Poxa, Então, de legal. parabéns à escola por esse grande aluno. Parabéns aí, Muito, Leonardo. Um beijo para vocês todos em Umarama. Então nós podemos, professor, dentro da alegoria da caverna, entendermos que a caverna ou a escuridão da caverna seria a ignorância. E que a luz, professor Cleverton, seria o quê? A luz, professor Roberto, é justamente o conhecimento. Aham. Se a ignorância é o erro, se a ignorância é a mera opinião, se a ignorância é fake news, Boa. a parte externa da caverna é o conhecimento verdadeiro, aquilo que a gente pesquisa, aquilo que eu li, aquilo que eu sei. É quando eu supero somente as opiniões, que é aquilo que todo mundo fala, né? Em vez de repetir, nós saímos da caverna, aprendemos aqui no Aula Paraná, aí a gente pode discutir com propriedade, não é isso, professor Roberto? Boa, certeza. Novamente aqui, só queria mandar um abraço para Ded Bueno Silva. E também manda um abraço, as suas referências aqui, Bueno Silva, dizendo que é o Nicolas Antônio Virmondi. Professor Roberto. Dr. Rubens Fleury, ele é de Guarapuava. Um abração para Guarapuava todo junto com a gente. Não posso deixar de deixar um abração aqui, ó. O Rian Felipe, lá do Colégio Eusébio da Mota, ele diz assim, ó, a melhor matéria e com ótimos professores. Eu concordo com o Rian, né, professor? Opa, valeu, Rian. Isso aí, abração. É o seguinte, cadê a telecinese aqui que eu não estou vendo nos comentários? Vamos para o nosso próximo quiz aqui. Segundo a alegoria da caverna, imaginada por Platão, o que representavam, respectivamente? Olha, bacana que nós até comentamos sobre isso, eu, professor Cleverton. A escuridão e a luz. Letra A noite e a lua. B, a ignorância e a verdade. Ou letra C, professor Cleverton, o conhecimento e a sabedoria. Vão ter uns minutinhos, eu estou aqui no sistema, vamos ver se vocês vão acertar aí junto comigo, viu? E aí, professor Cleverton? Um abração aí para Maria Luísa, lá do Colégio Santa Cândida, professor Roberto. Opa, legal. E aí? Só elogios e só alegria. Poxa. Muito mais de 2.000 pessoas aí colaborando aqui para o engrandecimento da Aula Paraná. Um abração para todos os nossos alunos do litoral, Matinhos, Guaratuba, poxa vida, Pontal do Paraná. Olha, professor. Sempre junto com a gente. Lá de 2 vizinhos, professor. Olha A que bacana. Daphne Matei, lá da escola Leonardo da Vinci. Muito obrigado, um parabéns para vocês. Então, novamente, dentro da nossa atividade, dentro desse tema alegoria, o que representa a escuridão e a luz, galera? Letra A, noite e a lua. B, ignorância e a verdade. C, conhecimento e sabedoria. Vai fechar o sistema aqui, vamos ver quem vai acertar aí, hein, galera? Vamos lá. Resultado. Ficou bem aqui empatado, pessoal. Ficou na dúvida. Letra A, B ou C, galerinha? Vamos ver quem acertou. Opa! Ignorância e a verdade. 35% acertaram. Professor Cleverton. Muito bem. Excelente para vocês, excelente. Vamos na sequência então, professor. Já sabemos tudo isso sobre Sócrates e vamos aí com 2 escolas filosóficas. Opa! Lá da rabeira, lá da ponta da história da Grécia. Como é que isso começa, professor Roberto? É o seguinte, professor Cleverton, então vocês estudaram com o professor Roberto as fases do mundo grego, a última chamada helenística, que inclusive é um momento de invasões, professor Cleverton, invasões estrangeiras do Filipe II e seu filho Alexandre o Grande, que acabam com o que nós entendemos como uma certa independência das cidades. O mundo grego acabou. E essas invasões trouxeram instabilidade, guerras, dor, sofrimento, muitas mortes. E por isso que essas 2 correntes filosóficas que nós vamos explicar agora,
o epicurismo e o professor Cleverton com o estoicismo, tinham uma preocupação em tentar amenizar a dor dentro desse contexto. O epicurismo vem do termo epicuro, e ele estava realmente muito preocupado em trazer a busca dos seus alunos para a felicidade. É exatamente nesse contexto. Eles se reuniam numa região chamada de Jardins dos Filósofos, do Epicuro. Era a sala deles, professor? Seria mais ou menos a sala deles, professor Cleverton. Eles incluem uma sala com visão privilegiada para a Acrópole, para o Templo de Partenon, um local muito gostoso. Inclusive, essa representação de Stromae, de 1834, representa esse encontro de filósofos nos jardins da cidade de Atenas. E aí, professor, como que é o estoicismo? Olha, é mais ou menos um jardim assim também, onde eles gostavam de estudar. Parecido com o colégio do Gustavo aqui, o Ivone Pimentel. Aí, abraço aí, Gustavo. Acontece o seguinte, o estoicismo tinha esse nome porque eles faziam as suas aulas na estoa, a porta que funcionava na ágora. O filósofo Zenão, bastante preocupado também com a felicidade dos seus alunos, professor Roberto, ele dizia o seguinte: não se preocupe demais, não pense e não espere demais que o mundo seja aquilo que você gostaria que ele fosse. A filosofia não é para ficar só imaginando boas soluções, para você trabalhar também, para você interagir. Professor Roberto, nosso aluno também pode fazer isso lá na escola onde ele está. Pensar soluções para a sua sala de aula, não pode? Nós temos, por exemplo, o Grêmio Estudantil. Participe lá do seu Grêmio, é a sua ágora. O Zenão te diria, não espere a sua escola ser aquilo que você gostaria. Se inscreva lá para o teu Grêmio, crie um Grêmio na sua escola, interaja lá, faça a sua participação para que seja uma escola mais feliz. Professor Roberto. Poxa, primeiramente, Márcio Júnior, manda um abraço, sou de Marechal Cândido Rondon, Escola Frentino Saxer. Abração para todos os alunos do colégio Escola Frentino Saxer de Marechal Cândido Rondon. E o Jonathan, lá de Foz do Iguaçu, do colégio JK. Foz do Iguaçu. Ô, Jonathan, muito obrigado você aí conosco e para toda a cidade de Foz do Iguaçu. Vamos fechar então agora com o nosso último quiz. O grego Epicuro desenvolveu a sua filosofia com uma reflexão sobre o melhor modo de se atingir. O que ele queria buscar? Letra A, a propriedade material. B, o poder político-social. Ou letra C, a felicidade. Eu estou aqui junto com vocês têm uns minutinhos aí. E aí, professor Cléo, como é que tá a galera? Olha, a Kiara, lá da Castro Alves, da Escola Castro Alves de Pato Branco, quer saber se Sócrates e os sofistas tinham os mesmos pensamentos. Boa! Olha, dá para nós colocarmos que sim. Alguns pontos, ou até melhor, o exemplo, a preocupação em filosofar com a sociedade eram muito semelhantes, né? Interessante, muito bem, muito bem. Vamos lá, adiante ali, abraços para todo mundo de Foz, do pessoal ali do lado de Laranjeiras. Um abraço para todos os nossos alunos lá do norte do estado, para a turma ali de Cianorte também que está aqui conosco. Muito obrigado para vocês todos. Professor Roberto. Bom, vamos lá, estamos quase aqui fechando o sistema, mandar um abração para a galera também de Cascavel junto com a gente. Não posso deixar de esquecer de um internato que fica em Cianorte, chamado Bom Jesus. Dizem que os alunos assistem bastante nossas aulas, gostam muito da história. Um abração para toda a galera aí, junto com a gente de Cianorte. Muito bem, Cianorte aí conosco também. Resultado então, galera, do nosso quinto aqui. Ficou então a letra correta, seria letra C, a felicidade. Acertaram a maioria, deu Parabéns. 38% responder a letra C, a felicidade. Excelente. Galera, porque a preocupação por causa do contexto das guerras por causa do Império Macedônico que invadiu a Grécia, ok? Fechamos verdade, aí. Nós temos aí, com o Império Macedônio invadindo, que lembrar que eles não tinham a felicidade porque eles se dividiram com guerras, depois da Confederação de Delos, depois da Guerra do Peloponeso, e essa situação terrível marca aí também o final da história grega, não é, professor Roberto? É isso aí, galera. É o seguinte, fechamos hoje com vocês, então, Ser Humano e Mitologia, o surgimento da filosofia, sofistas, pegamos um pouquinho sobre a história de Sócrates e terminamos com as duas escolas helenísticas, epicurismo e estoicismo. Não percam, na próxima aula, com o professor Cleverton, inclusive mandar um abração aqui antes, meu nome é Emily Vitória Garcia, mês que vem faz 11 anos, um abração aí, Emily. Ela estuda no Colégio Jardim Independência. Puxa vida, Jardim Independência, Boa. muito obrigado. E todos vocês, todos os pais que estão aqui conosco,
Um abraço do coração de todo o Escola Paraná para vocês que estão nos acompanhando, que zelam pelas suas crianças aí, de participarem do Classroom, de fazerem um meet com seus professores. Os professores que estão conosco aí na lida diária, nesse momento de pandemia e isolamento, nós estamos naquele contato, não no calor da escola, né, professor Roberto? Mas estamos aqui no Aula Paraná, distantes, mas unidos, não é isso? Poxa vida, inclusive, aproveitar que o José Brasil Gonçalves Neto, de Sarandi, perguntou quando vamos falar de Roma. Opa, boa pergunta. Próximas aulas, vamos ter, então, três aulas sobre religiosidade na Grécia Antiga. E o professor Cleverton, o professor Roberto, vamos começar daqui a pouquinho, então, Roma Antiga aí. Olha, professor Roberto, tem gente mandando abraço aqui, ó. Não posso deixar de falar do Ricardo Lunardelli, aqui de Porecatu. A mãe dele faz psicologia, está aprendendo filosofia grega. Estão adorando o nosso trabalho aqui, professor. Matheus Ferreira disse que ama nós dois aqui como professores, que curtiu muito a nossa aula. Obrigado, Matheus. Ok. É o seguinte, Stephanie Andressa Cordeiro, de Mangueirinha, Colégio Estadual Coronel Misael Ferreira Araújo. Um abração, Stephanie, para você e para toda a galera do colégio aí. Professor Roberto, a Heloíse Camargo de Paula, lá do Colégio Abílio. Ela pergunta, Abílio, Fazenda Rio, imagino Fazenda Rio Grande, talvez Abílio, Fazenda Rio. Veja assim, professor, os gregos criaram a moeda? Ó, que pergunta, professor, para o final do nosso trabalho, para a nossa aula. Algumas correntes historiográficas colocam a origem da moeda no mundo grego, como também outras defendem que não. As correntes filosóficas acreditam, outros grupos de historiadores acreditam na origem fenícia, mas estaria, poxa vida, dentro daquele mundo grego, mundo, né, próximo ao mar Mediterrâneo. Aproveitar aqui também, diz que a Júlia de Senha falou assim, melhorei muito mais nós com a aula do professor Roberto. Um abração, Júlia. Valeu. E o Pietro, lá de Marechal Cândido Rondon, da escola Heron Domingues. Um abraço para toda a escola Heron Domingues. Ele quer saber do Aristóteles. Professor, quando é que nós vamos tratar do Aristóteles? Nas próximas aulas? Dá para a gente nós trabalharmos, comentarmos. Poxa vida, fica aqui um convite a todos vocês continuar os nossos estudos. Em muito pouco tempo, pouco tempo para nós esgotarmos todo o conteúdo da filosofia, do mundo grego. E aqui talvez é um norte, um encaminhamento para dar aquele aquecimento para vocês também estudarem em casa. Na sequência, fiquem conosco. Nós vamos então trabalhar esses assuntos todos. Professor Cleverton, desculpe. Pode me dizer. Na próxima aula, então, é comigo. Era exatamente isso que o professor Roberto queria falar. Próxima aula, fica um convite super bacana aí para toda a galerinha estar junto com vocês com mitologia, mundo grego, junto com o professor Cleverton. Ok. Como é que nós encerramos essa aula, professor? No 6º ano? Tem aquele chavão aí, galerinha. Vamos lá, junto comigo, professor Cleverton. Como é que faz? Foco nos estudos. Foco nos estudos. Força. Força. Fé no coração. Fé no coração. Até a próxima, valeu. Até a próxima, obrigado.